a Bíblia aí, eu espero que você pegue seu caderninho, onde você faz suas anotações, as suas reflexões, as suas frases que você tira da sua mente, dos seus pensamentos, né? Para você, de repente, passar para alguém algo que você aprendeu, que te chamou a atenção, para que isso alcance, de fato, outras pessoas. A palavra de Deus, ela é incrível, né? Porque ela sempre nos desafia, nos enriquece a cada dia. E hoje eu quero ter como tema, dando aqui, né, as boas novas, um bem-vindo a cada um de nós, de que uma pergunta, né? Quem é este? Quem é este, né, que está à frente, que cuida de nós, que batalha por nós, que ora por nós, né? Eu convido você, na leitura da Bíblia aqui, de Marcos 4, versículo 35, a gente tentar, eu sempre peço isso, se transportar, né, para aquele momento. Marcos 4 fala sobre diversas coisas, né? Ali, dentro do livro de Marcos, a gente vai ver Jesus falando sobre a parábola do semeador, sobre a candeia, né, daquela luz que precisa brilhar, sobre a parábola da semente, sobre o grão de mostarda. Jesus vai ali, em meio ao povo e junto dos seus discípulos, ele está os ensinando e tentando despertar neles a coisas que pudessem aproximá-los do próprio Deus, que era Ele, que é Ele, e também de Deus. E a Bíblia quer nos mostrar isso, né? É como se Jesus sempre tentando se revelar a eles quem ele era. Tanto que ele pergunta, né? Uma dos evangelhos, o que as pessoas dizem sobre ele. E no Velho Testamento também Deus foi se revelando, né? Ao homem lá, a Moisés, a Abraão, através da sarça e tantas outras coisas, ele foi se revelando. E Jesus também. Ele queria se revelar ali aos discípulos quem ele era. E se a gente se transporta ali para estar como um ouvinte ali de Jesus, no meio do povo, ou entre os discípulos, é fácil a gente se identificar no hoje, das coisas que a gente pensa e como a gente age. Escolha um discípulo, ou escolha uma mulher que você quer ser na Bíblia, e se transporte lá para esse momento. Então, quem é este? Marcos 4, aqui, versículo 35, a Bíblia diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, ele os levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam, né, ali apavorados, né, no barco ali com tudo acontecendo, mas é interessante a gente ver quando no início do versículo
Quando Jesus fala, vamos para o outro lado, que afinal de contas, havia uma multidão ali junto de Jesus, tanto que os barcos também quiseram ir. As pessoas quiseram, onde esse barco vai, nós vamos atrás. Quer dizer, onde Jesus vai, nós vamos atrás. Vamos lá. E eu fico pensando, né? De repente, Jesus, talvez dizendo a eles, eu vou dormir um pouco. Vou descansar um pouco. E foi para a popa, e de repente um discípulo falou, olha, Jesus, já que você vai dormir um pouco, pega esse travesseiro aqui, ponha na sua cabeça, tentando dar um conforto para Jesus. E as coisas começam a acontecer ali, né? De repente o tempo começa a fechar, as coisas começam a mudar, o vento fica um pouco mais forte, e eles começam olha, talvez o diálogo entre eles, nosso tempo está mudando, esse vento está ficando mais forte, eu acho que vem chuva aí. Não, nem parece que é chuva, acho que vai vir uma tempestade aí. E na nossa vida, muitas vezes, é assim, né? A gente até brinca assim, ixi, o tempo mudou. O tempo estava tão bom aqui, estava tão tranquilo. Eu digo até na vida do seu trabalho, vida espiritual, você fala, nossa, estava tão bom, começou tão bom o dia, agora as coisas estão mudando, parece que uma nuvem mais escura está aparecendo, entrando aqui. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E em meio a tudo isso, e quando tudo estava acontecendo ali, e como de fato aconteceu, quando a tempestade veio, e os discípulos talvez gritando, apavorados, olhando um para o outro, o que vamos fazer? Eles olham e veem Jesus fazendo o quê? Dormindo na polpa. Dormindo. E ele estava até dormindo, talvez, né, como se estivesse na rede, né? Já deitou na rede? Né? Que delícia! Para lá, para cá. E, tranquilo ali, e Jesus lá, dormindo. E os discípulos ficam malucos, né? Não é possível. E até falam com ele. Então, imagine que, vamos pensar quem foi que esteve sempre presente na criação do mundo. Quem foi que criou o vento? Que criou o mar? Aquele que controla a natureza. Quer ser, na verdade, também quem nos controla. Ele quer também nos controlar em meio aos nossos medos, às nossas ansiedades na vida, até nos perigos de vida, porque, afinal de contas, eles estavam aqui passando por algo perigoso. E eles, se você olhar antes, o que eles já tinham vivido com Jesus, que eles andaram com Jesus, puderam ver, assistir, notar as coisas e ver o próprio Deus agindo em meio ali à sua criação. Porque confiar em Deus é poder também aquietar-se. Como foi falado na ceia, como a Escritura foi dita na ceia, né? Aquietar-se. A gente, às vezes, precisamos nos aquietar em Deus. Sabe quando por dentro de você está com muitas lutas, muitos conflitos, seja no trabalho, seja lá no casamento, a esposa, o marido, os filhos, o ambiente na rua, talvez no seu cotidiano, onde você estiver vivendo. Às vezes precisa se aquietar-se para que Deus possa trabalhar no seu controle emocional, nas suas necessidades, nos seus medos. Aquietar-se. Confiar em Jesus é aquietar-se. É se acalmar, né? E deixar Deus agir. Por mais que você queira agir, por mais que você queira resolver, porque nós vivemos inseguros, temos medo do presente, temos medo do futuro, e às vezes as imagens que voltam em nossa mente do passado nos desanimam, nos dão medo, nos dão insegurança, e pode nos trazer pensamentos que Deus não se importa, ou nem está preocupado conosco. Ele está dormindo na popa.
Está ele lá dormindo, com o belo travesseiro dele, dormindo na popa. Não olhando para nós. Em meio à vida e as coisas que acontecem, quando a gente até olha para situações da nossa vida, de coisas que nós gostaríamos que fossem diferentes, até das coisas que você já plantou por aí, de sementes de Deus, e de repente os frutos não vêm, nos dá aquela insegurança e pensar, não tem jeito, aí Deus não vai agir, né? A gente muitas vezes não rotula o outro, como a gente fala, ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo, e aí parece que essa pessoa, pelo menos na minha visão, né, quando eu falo isso, ela nunca vai mudar, porque para ela, Deus está dormindo na popa. Deus não vai agir na vida dela ou dele. Deus não vai agir nessa situação. Deus está dormindo na popa. Então, quem é este que está à frente? Quem é este que pode, de fato, aquietar o vento e o mar e tempestade? E os discípulos se sentiram assim ali com Jesus. Ele, quando eles o acordaram, o que que ele fez? Ele simplesmente tomou providências. Ele poderia continuar dormindo, poderia continuar fazendo qualquer outra coisa, continuar dormindo simplesmente. Ele poderia até, em meio àquilo, olhar para os discípulos e sair andando em meio à tempestade. Ele andaria ali em meio à tempestade. Afinal de contas, ele é Deus e ele faria isso. Então, eu fico pensando, né, no nosso dia a dia, como a gente pode se sentir assim, né? Só que ao contrário do que às vezes nossos pensamentos viajam, ele se importa, porque ele traz a bonança, ele traz a calma, ele traz o refrigério, ele traz a paz de espírito. E aqui, o que Jesus questionou a cada um deles? É como estava a fé deles. A questão para nós é, como anda a sua fé? A gente pode titubear, às vezes, até racionalizar, como a Bia falou, tentando achar meios, mas sabe como é que é, né, Senhor? Eu isso, eu aquilo. Aí o Senhor compreende, o Senhor entende, o Senhor é amoroso, o Senhor isso, o Senhor aquilo, o Senhor vai entender. E como o Senhor entende, então, eu não estou dando a Deus tanto como eu dava, porque agora eu acho que eu estou cuidando mais de mim, agora eu estou cuidando mais daquilo, agora eu estou fazendo mais isso, agora eu estou fazendo mais aquilo, mas eu estou conectado com o Senhor, beleza, Senhor? Estamos juntos aí, ó. Ó eu aqui, ó. E aí a gente vai perdendo, de fato, algumas coisas. E uma das coisas que a gente deixa é a gratidão para que a ingratidão entre. O amor que gera em nós paciência, que gera em nós domínio próprio, que gera em nós as gentilezas espirituais, a gente vai perdendo isso. Porque quando eu penso como anda, né? Quando Jesus falou como está a sua fé, se nós pensarmos hoje, na nossa vida agora contemporânea, longe, entre aspas, né, da presença de Jesus, nós não estamos ali de fato, como anda a nossa fé, primeiro com si mesmo, consigo mesmo, né? Sua fé em si mesmo, sua fé no outro, sua fé na igreja. Do que temos medo? E eles ficaram apavorados com o quê? Iriam morrer ou por Jesus acalmar a situação? E às vezes a gente fica, quando Deus age de uma maneira e Ele quer que a gente viva, né, de uma forma sobrenatural com Ele, a gente fica apavorado. O que está acontecendo? Tudo isso está acontecendo. O que está acontecendo? Esta é a pergunta que temos que pensar, né? Quem é este na minha vida? Como ele está presente? Quem é este para você?
O que este nome lhe causa quando você o lê, quando você o ouve e até quando você vê escrito em algum lugar, Jesus Cristo. Até quando acontece algumas coisas, as pessoas falam, Jesus Cristo. Quem é este? O que você pensa sobre ele? O que você escreveria sobre ele? Palavras bonitas sobre ele ou palavras que você vive nele? Quem é ele para você? Os discípulos eles gritaram com Jesus, né? Mestre, não te importas que morramos? Não te importas? Eu já me peguei, às vezes, né? Não na situação de morte, mas, Senhor, o Senhor não se importa que isso está acontecendo? Senhor, o Senhor não se importa com aquilo? O Senhor não se importa? Cadê o Senhor? O Senhor não vai agir? O Senhor não se importa porque talvez, né, ali o meu filho não quer o Senhor, você não se importa porque meu marido não muda, você não se importa porque eu estou desempregado, você não importa com essa doença, você não se importa com aquilo, não se importa, você não está se importando com nada, você resolveu não se importar com nada com a minha vida? O que está acontecendo? E pensar de quem é esse, né, que a gente conhecendo a história de Jesus, e quem é Jesus, ele ressuscitou Lázaro. O Senhor da vida era interrogado ali sobre a morte no contexto, né? Ele que é o Senhor da vida. Estava sendo ali, então, não importa que morramos, Jesus estava ali para dar vida a eles, como está para dar vida a nós. Eles clamaram e Jesus agiu. Naquele dia e naquele momento, ele agiu imediatamente, né? E às vezes não vai ser assim conosco. Ele não vai agir só porque você orou ou você tomou uma decisão e aconteceu, e às vezes acontece, né? Aconteceu com a Bia, né? Assim como ela compartilhou aqui com a gente. E eles clamaram em Jesus. O fato é que a gente precisa continuar clamando. Não muitas vezes por situações da vida, mas precisamos clamar pelos nossos próprios corações. Deus, eu te clamo, ajude-me a ser humilde, ajude-me a ser um bom ouvinte, ajude-me a me importar, ajude-me a considerar, ajude-me a amar, ajude-me a evangelizar, ajude-me a ofertar o que é justo, ajude-me a cuidar do meu esposo, cuidar do meu marido, cuidar das pessoas, ajude-me a ser um instrumento na sua mão, clamar a Deus por mudanças. No versículo 41, olha só o que continua acontecendo, né, depois, de fato, né? Eles estavam apavorados. No versículo 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como a própria Bíblia diz aqui que eles estavam apavorados. Você já ficou apavorado alguma vez na sua vida? Quais são os sentimentos, as emoções que aparecem, que ficam fortes em você? Né? A gente não ouve ninguém, às vezes a gente não, só tem medo. E eles estavam ali, e eles atravessaram, né, o mar. Olha que interessante, né? E o mar, né, lhe obedecem. Vento e mar lhe obedecem. Imagina, quando você pensa sobre que o vento e o mar lhe obedecem, o que é mais fácil? O mar e o vento obedecer ou eu e você obedecermos? Deus nos fez seres racionais para pensarmos, escolhermos. E nem sempre a gente escolhe, mas dentro do contexto da vida, de quem é soberano sobre tudo, e Deus criou isso, né? Criou a natureza toda, ela está ali pronta para obedecer a Deus. Nós também, mesmo em meio às nossas lutas, poderíamos e temos que desejar
obedecer o que a palavra nos ensina. Porque em meio às caminhadas que eles faziam com Jesus, eles continuavam ali, dentro do Evangelho de Marcos, aí Jesus vai e cura um endemoniado, depois ele tem e acontece algo sobrenatural também, que é Marcos 5, 24 ao 34, vamos ler aqui. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Por isso que eu convidei você a entrar naquele barco. Agora, a descer desse barco e continuar andando com Jesus, porque uma vida cristã, uma vida com Deus, sempre coisas estão acontecendo na sua vida. Ou são transformações pessoais, ou são ao seu redor, sempre estão acontecendo. Olha como os discípulos, né, depois trataram a situação. Olha como eles trataram a situação. Como qualquer um de nós, né? Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Olha o que Jesus pergunta. Quem tocou em meu manto? Ele se vira, né? Pergunta isso. E os discípulos responderam. Olha como eles responderam. Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Está de brincadeira? Olha, pensa nos discípulos o que eles viveram ali com Jesus. Jesus aquietou o mar, o vento. Eles tinham que... O que eles teriam que fazer? Opa, vamos procurar quem foi. O senhor sentiu de onde, senhor? Como é que foi, senhor? O que o senhor sentiu? Vamos procurar. Alguém tocou aqui em Jesus e algo esplendoroso aconteceu. Né? Então, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha que incrível, né? Como somos nós, às vezes, como discípulos de Jesus, né? A gente fica perdido em meio às situações e não entendemos e já vivemos tantas coisas incríveis no reino de Deus. Deus já trabalhou na sua vida de forma assim tremenda, né? E até de forma especial. E parece que a gente não tem mais o foco nas coisas que Cristo pode fazer. Como ele pode agir? Em meio à multidão, porque nós vivemos em meio a uma multidão. E em meio a essa multidão, o poder que há em você, através do Espírito Santo, é possível tocar pessoas. Não por causa de você, não porque você é merecedor, não porque você em si é especial, mas você é especial para Deus, mas você pode ser um instrumento de Deus para tocar pessoas e até multidão. E você pode tocar as pessoas por causa da sua vida. Pode haver essa aglomeração hoje aqui, não seria muito bem-vinda, né? Mas Jesus curaria se fosse o caso, né? Mas é interessante a gente continuar olhando ao nosso redor
como Jesus fez. Você tem conseguido olhar ao seu redor, olhar ao redor do seu trabalho, olhar ao redor quando você vai abastecer um carro, trocar um pneu, fazer as coisas cotidianas da sua vida. Você consegue olhar ao seu redor e pensar que você é instrumento de Deus para alcançar pessoas? E falar de Deus para as pessoas vai ser uma decisão da pessoa com Deus, do que ela vai fazer, se ela vai entrar aqui, se um dia ela vai estar no culto, se ela vai estudar a Bíblia. Mas estamos sendo quem olha ao redor, homens e mulheres, que notam as pessoas? Ou somos os discípulos que simplesmente... Mas aqui está cheio de gente. Você quer o quê? Que eu salve todo mundo? Você quer o quê? Que eu convide todo mundo aqui? O que você quer que eu faça? Está de brincadeira? Podemos ser instrumentos poderosos na mão de Deus. E é isso que Deus deseja para nós. Então, e Jesus, na caminhada dele, vai lá e cura a filha de Jairo. E quando ele vai para lá, as pessoas riem dele, né? Porque foi comprovado que a menina estava morta. Eles falaram, e Jesus falou, não, ela não está morta, ela está dormindo. Mas eu queria ler agora mais uma passagem aqui em Marcos 6, 45 a 56. Quer dizer, eu estou desenhando essa caminhada de Jesus com os discípulos para que a gente entenda a nossa caminhada no nosso dia a dia e que as coisas acontecem também ao nosso redor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus já estava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Então, subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaret e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que eles estavam. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Há várias coisas que nós podemos tirar aqui para nossas vidas, né? Andar com Jesus era estar vivendo ali o sobrenatural. Era a multiplicação dos pães, era alguém sendo curado, era alguém sendo ressuscitado. Era, meu Deus, imagine você lá, como seria, né? Se nós olharmos para nós, olha para a igreja, pensa nas pessoas que você estudou a Bíblia, a maneira como essas pessoas mudaram, a maneira como elas tomaram decisões, a maneira como você tomou decisão de se tornar um cristão. As coisas que você fez para se tornar um cristão. Às vezes, você foi desafiado a pedir perdão a alguém. E mesmo, às vezes, a pessoa tendo errado com você. A maneira como você olhou para si mesmo e olhando, eu preciso de santidade. Eu preciso ter um coração moldável. Eu preciso ser alguém como Cristo. Eu preciso alcançar as pessoas para Cristo. Foi algo, e é algo sobrenatural o que a gente vive. Quando você pensa em pureza de uma maneira diferente,
quando você pensa em ofertar a Deus, quando você pensa em tomar a Santa Ceia, quando você pensa em pedir ajuda, quando você pensa em pedir conselho, porque naturalmente não faríamos isso. Nós temos que pensar se isso ainda é vivo em nós. Se a gente tem perdoado as pessoas do nosso passado para vivermos o novo agora, de uma igreja que é de Cristo e que pode ser nova por causa de Cristo. O quanto a gente ouve a mensagem de Deus, o quanto a gente vem a refletir e pensar, o quanto isso de fato faz diferença. É a maneira como você vai aplicar isso na sua vida e na vida das pessoas. A maneira que a Bíblia nos direciona a amarmos, se a gente faz isso, de fato. Senão, nós vamos ficar como os discípulos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Os milagres que têm acontecido na sua vida, em todo o seu caminhar com Deus, ainda acontecem? Ainda é vivo em você? Esses milagres fazem você tomar decisões. Para onde está te levando? Ou o nosso coração, que um dia foi quebrantado, em algumas áreas, tem se endurecido. A gente tem os milagres que aconteceram agora, parecia que nós tínhamos entendido, e agora não entendemos mais. Ou você não está vendo mais milagres. Nós precisamos desamarrar, né, o nosso barco, subir em cima dele nessa vida e caminhar com Jesus em meio às tempestades, em meio aos ventos fortes, porque nós sabemos que Jesus está nesse barco. E quando ele não está no barco, o que ele faz? Ele vai até o barco. E sabe o que ele faz? Ele anda sobre as águas. Ele pode até deixar você com medo, pode deixar você apavorado, mas quando ele entra, tudo aquieta-se, tudo se acalma. E aí nós vamos percorrer com Jesus também, seja qual for a região de onde moramos, trabalhamos, vivemos, que Cristo está conosco. Vamos viver o sobrenatural. Quem é este? Ele é o seu Senhor, ele te acompanha, ele te ama, ele te perdoa. É assim que você se sente? Lendo aqui o versículo 48 e 49, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Às vezes vamos estar remando com dificuldade, muita dificuldade. Às vezes ficamos desanimados, perdemos a esperança, às vezes ficamos com raiva um do outro. Não gostamos mais um do outro como gostávamos antes. E aí a gente precisa restaurar essas coisas. As coisas do amor de Deus. E o vento soprava contra eles. Às vezes o vento está soprando contra a gente. Não é a favor, né? É contra. Para quem joga futebol, né? Se você está jogando, você fala, nossa, o vento está a nosso favor aqui. Eu vou chutar a bola porque o vento vai ajudar. Seja qualquer esporte, né? Se você estiver correndo contra o vento, é mais difícil. Então, em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. E sabe o que a Bíblia fala? Que estava já ao ponto de passar por eles. Ô Jesus, como assim? Você está me vendo? Uma necessidade, precisando de ajuda. Eu remando aqui com uma dificuldade enorme. Você ia passar por mim? Só que, quando o viram, né, andando sobre o mar, eles até pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram. Às vezes as coisas não estão indo como a gente gostaria, a gente vai ter que gritar com Deus, né? Vem aqui com a gente. Tira a gente dessa situação. Só que eles já tinham vivido isso, né? Eles poderiam pensar, quem está vindo ali, acho que é Jesus. Ô, Senhor, vem aqui conosco. Vem aqui, suba no nosso barco. Nos acompanhe. Nós temos que notar Jesus mais presentes em nossas vidas. Ele sempre está passando por nós. Ele nos nota. Às vezes as situações são como fantasmas, né? Parece que nunca... Sabe como aqueles fantasmas da vida voltam, né? Para te perturbar? Aqueles pecados e nos assustam e nos apavoram. Sabe que Jesus quer dizer para mim e para você, coragem, sou eu. Sou eu.
As pessoas tinham lá as suas intenções e as motivações, não todas elas puras com Deus. Algumas estavam muito mais interessadas na cura, muito mais interessadas em comer o pão, muito mais interessadas na vida deles, em diversas situações. Mas na graça de Deus é assim. Ele quer alcançar a todos. Porque, no final das contas, o que mais importa vai ser a salvação. Nós também temos nossas intenções, nossas motivações, que às vezes não são puras. Mas as coisas mudam quando reconhecemos quem é este. Marcos 6, 51 e 52, então subiu no mar para junto deles, e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Nossos corações nem sempre entendem os planos de Deus. É que aprendemos na ceia, né? Nem sempre. As multiplicações da vida, os milagres, nem sempre entendemos. Nem sempre entendemos as coisas de Deus. Mas Deus quer que a gente confie nele. E agora, para terminarmos, no versículo 54. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Sabe o que nós precisamos a cada dia? Reconhecer Jesus. Quem é este? Reconhecer quem ele é para nós. Reconhecer que ele anda para nós. Tudo que a gente sabe dessa frase, né, que já é uma frase que tornou-se até antiga na nossa vida, né? Que a gente, qualquer coisa que a gente vai fazer, até fizeram um filme dessa frase. O que Jesus faria em seu lugar? O que Jesus faria aqui nessa situação? O que Jesus faria no meu desentendimento, na minha falta de amor? O que Jesus faria na minha vida agora, no meu desânimo? O que Jesus faria? Como ele entra? Como ele está presente? O que Jesus faria numa situação do meu casamento, situação do meu trabalho, numa situação do dia a dia? O que Jesus faria na situação do meu filho ou da minha filha? O que Jesus faria na minha busca pelo meu trabalho? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Jesus precisa ser para nós alguém que eu não tenho que reconhecer. Ele tem que ser alguém em qual eu vou viver, porque ele já tem me transformado. Eu já me considero um discípulo dele. Então, tudo que ele me pede, tudo que ele me direciona, eu não recuso. Eu confio. Eu me apronto a fazer. Eu luto. Eu me desanimo. Às vezes eu não quero, mas eu faço por causa de Deus. Eu faço porque eu confio nesse Deus. Eu faço porque Deus tem feito milagres na minha vida. Tem curado as minhas mágoas, o meu rancor. Tem me aproximado mais e mais dos meus irmãos. Tem sido uma alegria para mim, em meio a todas as coisas da vida. Então, para nós, precisa despertar em nós a gratidão e o privilégio de ser um discípulo de Jesus e estar no barco com ele. Mesmo que às vezes pareça que ele está dormindo na popa. Porque quando ele acorda, tudo se resolve. Mas só que Deus não para de trabalhar. Então nós temos esse privilégio de alguém que trabalha por nós, que está à frente e que cuida de cada um de nós. Então que a gente se anime e entenda que não estamos sozinhos. Em meio a tudo que vivemos, Deus está conosco, em Cristo Jesus. Vivo na palavra dele e vivo em nós. E toda honra e glória seja dada àquele que merece toda a minha atenção, toda a minha entrega, que é Cristo, que é Deus. Amém. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na oferta. E a cada domingo, quando estamos juntos, sempre pode ser um domingo marcante para nós, né? Porque, afinal de contas, nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, nos vendo e aprendendo de Deus na vida de Cristo. E isso é o que nos fortalece para que a gente também, isso colabora, coopera
para que a nossa semana seja uma semana com uma conexão mais íntima com Deus, né? Quando pegamos aquilo que vamos ouvir e levamos para a nossa semana, e até estudamos na semana, nos aprofundamos mais, para que a gente entenda, né? Que Cristo, e que eu achei incrível, né? Eu até anotei aqui as escrituras que a Bia leu, né? De saber que Êxodo 14:14, nossa, que Deus batalha por nós, que Ele está conosco. Só isso já ajuda na semana a pensar sobre isso, né? Não estou sozinho, né? Deus está ali batalhando. E as escrituras que ela leu do Velho Testamento, parece que eu e ela combinamos, né? Eu combinei com ela, já ela fazia Santa Ceia e oferta, mas não falei nada com ela sobre a pregação. Como essas escrituras vão colaborar para o entendimento, né, nosso aqui nessa manhã. E também, eu tenho uma ótima notícia aqui para nós, né? Eu queria falar sobre o Henrique, que eu conheci ele como Robert, né? Agora ele quer mudar para Henrique, mas tudo bem. O Robert, eu conheci ele já há um bom tempo. Estudei a Bíblia com ele, inclusive, lá na minha casa, lá em São Paulo. Ele gosta de um pouco de rock. Eu apresentei algumas músicas para ele, para se aproximar dele. Aí ele foi abrindo o coração dele. Ele fazia parte do projeto do Fábio Casmori, que o Fábio tinha um projeto em Itaquera, de alguns jovens, de uma banda chamada Código 8. E um dia eu fui resolver algo na faculdade, lá em São Miguel, e eu estava do lado de um garoto, bem animado, todo feliz, assim, e esse garoto, ele falou assim para mim: eu posso cantar uma música para você lá na faculdade, onde se resolve as situações? E ele começou a cantar uma música para mim, aí ele falou para mim: você conhece o Fábio Casmori? Falei: ih, esse cara tá pedindo para ser convidado mesmo, viu? Tá me chamando para estudar a Bíblia com ele. Eu falei: conheço, inclusive, eu falei para ele, eu estava com um CD do Coração Audaz na minha mochila e tirei para ele, mostrei para ele: olha aqui, ó, Fábio faz parte da minha igreja, inclusive eles fizeram esse CD aqui, ó, Coração Audaz, está aqui. Aí, a partir daí eu pude me aproximar mais, onde foi que eu pude conhecer a banda toda, vê-los, eles inclusive foram tocar na igreja lá conosco. Enfim, o Robert, estudei a Bíblia com ele se tornou um cristão. Depois aconteceram situações, ele se afastou e depois, graças a Deus, ele decidiu, né, voltar. E já tem um tempinho que eu tenho estado com ele, e agora mais próximo, que afinal de contas ele invadiu aqui Campinas, capturou o coração da amada dele, aí eu falei: pronto, agora tem que cuidar mesmo, né? Então, estou fazendo também as aulas de casado com eles. E eu queria ler uma escritura, né? É óbvio que em meio a todo esse tempo, quem se restaurou com Deus foi ele. Hoje eu só quero formalizar, né, essa situação, mas o Robert já tem ele pessoalmente se restaurado com Deus, claro, com a ajuda de pessoas, lá o Rodrigo, lá de São Paulo, o Luiz, outras pessoas que o ajudaram, a própria Miti. Mas a Bíblia diz assim, né, em Tiago 5,19: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então é incrível, né? Ver como a graça de Deus e o amor de Deus, ele sempre está aberto a nós, até quando tomamos decisões que não agradam a Deus. E saber, né, que salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados, é exatamente isso que Deus fez e faz conosco diariamente. Ele nos perdoa, né? Porque Deus, ele quer intimidade, ele quer relacionamento. Então, quando Deus perdoa, o ontem seu já não interessa mais, né? É o hoje. Agora é o que você vai fazer adiante disso, né? As caminhadas que você vai dar com Deus, mesmo sabendo que somos pecadores. Então, eu queria formalizar hoje, né, que
O Robert Henrique, o Henrique Robert está agora como membro aqui da Igreja de Campinas, e que em breve também, né, ele ficou noivo ontem da Miti, e em breve também vai estar se casando, e vai ser um grande acréscimo aqui para a Igreja de Campinas. Vai agregar muitos valores lá junto com o Onofre, que tem feito um ótimo trabalho nas canções, que o Robert também é músico, e isso vai... Deus tem abençoado, nos abençoado bastante, né? E Deus está preparando algo... Sempre Deus cuida de nós em meio a tudo que nós vivemos, como a gente pôde ver aí na vida da Bia. Então, Robert, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Seja muito Muito bem. obrigado. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa breve? Estamos te ouvindo. Muito obrigado. Poxa vida. Eu pensei em falar algumas coisas aqui agora no pensamento, mas realmente estava lembrando, você falou aí, antes de você comentar, eu estava fazendo passando esse filminho na cabeça, né, do início lá, né, através do Fábio Casmori, a gente começou a estudar a Bíblia, né, e justamente, né, o gosto musical aí acabou sendo o caminho da gente acabar se indo para um relacionamento mais próximo, né, enfim, abrindo os caminhos aí para chegarmos ao que mais importava, que era o encontro com Jesus, com a palavra, com Deus, enfim. E aí, quando eu pensando, né, hoje, mais cedo, lembrei daquela escritura, não sei se você lembra, na minha primeira Bíblia, que você escreveu, a primeira escritura que alguém me compartilhou foi você, Romanos 12:12. Eu acabei nem separando aqui, né? Sabotei a minha amada aqui, ó, que fala... Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa escritura, desde então, eu nunca mais esqueci, que para mim ela resume muito da caminhada cristã, né? E acabei, durante um período, me esquecendo dela, né? Até acabei entrando em contradição agora, mas por um tempo eu acabei realmente me esquecendo do sentido, do significado. Mas Deus, né? Aí eu estava falando para minha princesa aqui da escritura em João, né? Que fala sobre o tanto que Deus amou ao mundo, né? Nos amou, que entregou o próprio Filho em sacrifício por nós. Você achou aqui, querido, onde é que está escrito? Eu não tenho certeza onde é que é isso, mas lembrei disso, né? Que, como você também disse, que Deus ama demais, né? E independente do que a gente... Ó quem chegou aqui, ó, pra poder dividir esse momento. Minha irmã Mônica, que também esteve nesse processo aí do meu regresso. Contribuiu muito, investiu bastante tempo em oração e perseverou. E é muito bom estar de novo aí fazendo parte do corpo. Era para ser breve, né? Desculpa aí. E essa daqui também, a pessoa que Deus colocou no meu caminho também para fazer isso acontecer. Tô aparecendo em 2 lugares, né? Agora eu tô olhando aqui, tô olhando lá. Enfim, Deus é maravilhoso. Como a gente já meditou lá no começo, né? Eu pequei contra o Pai, né? E eu quero voltar a servi-lo, né? Embora não seja digno nem de ser chamado de filho, mas eu quero voltar à casa do Pai e servi-lo como verdadeiro adorador, como Jesus diz, né? Em espírito e verdade, e com todas as forças, todo o coração, toda a alma, e que para ele seja todo louvor, toda honra e toda a glória. Amém. 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 Muito bom. Muito bom. Deus os abençoe, seja muito bem-vindo aí. E com certeza a igreja vai te acolher. Minha irmã está aqui, ela Bem-vindo, Henrique. Obrigado. Oi, gente, eu tô muito feliz por esse momento. Eu saí lá da minha casa, viu? Ela é a cupida, viu? Foi ela que fez eu encontrar com a Miti. É verdade. Eu quero compartilhar que eu já orava bastante, porque eu queria muito que o Henrique, Tem né? aqui também, ó. Tem duas câmeras. Que ele tivesse de novo com a gente. E quando eu convidei ele para ir pro retiro lá em fevereiro, eu fiquei bem... Eu achei, ele não vai aceitar, né? Ele não vai querer ir. É assim? Pode ser. Você tá me atrapalhando. E aí eu pensei, né? Falei assim, mas não é eu que convenço, né? Quem convence é Deus. Eu vou ser simplesmente um instrumento. Ela pagou o retiro pra mim, gente. E na época eu falei assim, porque ele na época não estava trabalhando, né? E
Foi uma oferta, né, que eu fiz para Deus. Eu tinha recebido meu 13º, eu falei assim, eu vou pagar para ele se ele quiser ir, né? E ele, depois de uma semana, mais ou menos, ele falou, não, eu vou. Eu vou porque eu acho que vai ser algo bom para mim, né? E ele já estava orando, buscando a Deus no íntimo dele, né? E foi só Deus só me usou para poder levá-lo, né? Graças a Deus, Deus me abençoou e eu pude colaborar financeiramente com isso. E ele foi um passo, né, para ele voltar a estar com Deus. Lá ele teve saídas, teve vários tempos com vários irmãos, que ajudou bastante e foi incrível. Eu não vou falar muito porque tá acabando, né? Mas eu tô muito feliz, obrigada também por vocês que estão recebendo ele aí com muito amor e carinho. E obrigada também pra Érica, que aceitou esse desafio de ajudá-lo, né? Porque ele também ele não é tão fácil, tá? Ele é um pouco difícil. Mas eu vejo que Deus tem transformado o coração dele, ele tem sido um cara incrível. Eu tô muito feliz. Obrigada a todos. E é isso. Amém. Então, muito bom, Mônica. Vamos parar, então, e vamos... Claudinha, posso falar um pouquinho? Rapidinho? Desculpa, Miti. Com certeza. Não, Por quero agradecer a todos, assim, né? Foi muito especial ver a Bia aí também, agora que a Bia também tem me acompanhado, né? Desde 2000, quando eu fui batizada, né? A Ana e a Bia, e eu sei que elas oram muito por mim, na verdade, todos vocês, a Rê, né, também, que é minha discipuladora, acho que há 8 anos já, e, né, a Mary, assim, desculpa, vou esquecer nomes, mas, assim, muitos que oram pela minha vida espiritual, minha vida emocional, né, a Luzia é uma também que sempre fala que ora que eu sei que ora todo dia por mim. E queria agradecer, Bia, obrigada pelo que você compartilhou hoje, assim, me emocionei com o seu testemunho, né, de fé, de ver os milagres. O Henrique sempre fala dos milagres de Deus, que Deus faz todos os dias, né, que a gente não enxerga, né, e quero, desculpa, gente, mas quero muito agradecer, obrigada, Claudinei, também, por todo o amor, assim, sabe que eu amo muito você e a Cirlei, né, desde de lá, assim, da época que a gente ia lá para Guaianazes, né, de ver o amor de vocês, como vocês adotam como filhos mesmo, né, pensar na Thalita, no Igor, eu sei o quanto vocês amam o Henrique também, né, e a mim também, a todos nós, obrigada por estar à frente da igreja de Campinas, né, por não desistir de nós, por sonhar com a nossa vida, né, e, né, sei que a gente tem muitos desafios, me incluo nisso, mas queria dizer, assim, só terminar dizendo que puxa, como Deus abençoa, né, assim, mesmo eu, como a fé tão pequena, né, a Rê sempre me falava, sempre me segurou, e a Ana também em momentos muito difíceis, e especialmente com a minha vida emocional, né, ao longo desses 20 anos, né, e assim, quanto que Deus abençoa, né? Mesmo quando a nossa fé é pequena. E ver, assim, né? Vidas sendo transformadas, né? A Mônica fala isso também, assim, enquanto ela ama também, né? Ver as pessoas sendo transformadas, estudar a Bíblia com as pessoas, né? A gente vê a Poxa Nilda aí também. Acho que ela tá aí, né? Não tá mais? Cadê a Nilda? Assim. Obrigada por cada um de vocês, assim, e a Sirlene também, né, que é uma alegria pra gente. Obrigada mesmo por cada um, assim, perseverar também, assim, isso me dá muita fé, né. Obrigada pelo apoio da Cida, do Donoff também, assim, de todo mundo. Obrigada, viu? E acho que é isso, assim, né, só queria compartilhar uma escritura aqui, sempre aqui, amor, que me ajuda muito, que me encoraja muito, que é lá em Efésios 1:5, né, que fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, né? É uma escritura que me ajuda muito a pensar que Deus escolhe a gente, né? A gente é filho dele, por opção, né? Ele escolheu cada um de nós, ele chamou cada um de nós pelo nome, né? E assim, hoje, vendo tudo isso acontecendo na minha vida, né? Sei que a gente não fez as coisas da forma mais tradicional, né? E eu agradeço o amor, de novo, né? Da Cirlei, do Claudinei, de cada um aí que orou,
pelas conversas, né, que me ouviram, que me apoiaram, oraram por mim. Mas acho que Deus tem um propósito, né, para cada coisa na nossa vida, né? Eu aprendi muito, né? Eu sempre fui muito legalista, né? O Henrique me ajuda muito nisso, assim. Ele me ajuda muito a ver a graça, né, de Deus, assim. Eu tenho muito essa tendência, né? Tava conversando com a Verônica sobre isso, de querer alcançar as coisas por mérito, né? Eu acredito que a gente tenha, eu como descendente de orientais, né, tem essa tendência, né, de achar que eu preciso merecer as coisas, né, preciso alcançar as coisas, e não é isso graças a Deus, né, que Deus ensina a gente, né, que, assim, na verdade a gente não merece nada, né, mas Ele quer nos dar, Ele já nos deu Cristo, né, como o maior presente, a maior prova de amor, né. Então, desculpa, gente, tô nervosa, mas eu só queria agradecer mesmo a Deus e a vocês que são minha família desde de 2000, assim, muito obrigada mesmo pela perseverança de cada um. Amo muito vocês, viu? Amém. Por isso que eu não queria te Amém. falar, Niti. Se é pôr o pessoal para chorar, Sim. aí, ó. Ó a Regina lá, ó. Como é que eu poderia não amar uma mulher dessa, né? Mas muito obrigado. Verdade. Obrigado pelo seu coração, pela sua humildade. A gente sempre conversou com você sobre ter essa liberdade em Cristo e vocês usufruíram muito bem dela. E continue usufruindo. E Deus está cuidando e sempre vai cuidar. Amém? É isso.